que é importante? Hoje, as dificuldades de todos os corretores, e tanto imobiliária, departamentos de vendas no mercado imobiliário, eles são divididos em 3 potes, tá? Eu não vou colocar geração de lead nesse pote, porque isso é uma questão de estratégia de marketing, mas eu vou falar de parte comercial, de estrutura comercial. O primeiro pote é o seguinte, a pessoa que recebe bastante clientes, ele não consegue agendar visitas, tá? Esse é o primeiro pote. O segundo pote, a pessoa tem bastante visitas, mas não tem, tem bastante agendamentos, mas não tem visitas efetivadas. É o segundo pote. E o terceiro pote são pessoas que têm muitas visitas, mas não têm propostas, não têm negociações, tá? Esse é o terceiro pote. Vocês vão ver dentro da planilha que a Larissa vai compartilhar, que a gente consegue visualizar dentro dessa planilha exatamente cada corretor está em qual pote e qual são as medidas tomadas. Essa aqui é a planilha de uma equipe nossa, do Felipe, tá? É uma equipe que tem hoje 9 corretores. Receberam aqui, para explicar os quadrantes aqui para vocês, tá? O primeiro quadrante aqui é a quantidade de leads que eles receberam, tá? A quantidade de clientes que eles receberam no período de setembro, no mês passado. No quadrante seguinte, são os agendamentos que essa equipe fez. Quantos agendamentos a equipe realizou? Então, eles realizaram, no total, 134 agendamentos. No número do lado ali, de 134, tem 168, que era uma meta pré-estabelecida pela gente dentro do percentual de leads recebidos e visitas agendadas, tá? Que a gente trabalhou mais ou menos com uma performance de 30%, mais ou menos, tá? Eles alcançaram ali 28%, tá? De leads recebidos com leads agendados. No quadrante do lado, são as visitas realizadas, tá? Então, assim, desses 134 agendamentos que eles realizaram, eles fizeram 99, eles conseguiram efetivar 99. A meta que nós colocamos para 2/3 eram de 88, então eles fizeram muito mais do que a meta nas visitas realizadas. Dessas 99 visitas, eles fizeram... Você consegue puxar um pouquinho para o lado? Só, isso que a gente tem até o... Eles fizeram um total de 9 vendas no total. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, desculpa, só para aí. 13 vendas, tá, pessoal? Desculpa. Eles fizeram 13 vendas no total. É uma equipe com 9 pessoas, 13 vendas, do qual praticamente eles fizeram 10 milhões e 300 de VGV no mês, tá? Essa equipe é a equipe mais antiga que eu tenho aqui na imobiliária, a equipe que acompanha a imobiliária aí desde o começo. Então, eles têm um resultado muito acima da média, eles devem estar aí no ano, essa equipe com mais ou menos, acho que uns quase 70 milhões de VGV no ano, e é uma equipe aí que performa muito bem todo mês, tá? Então, assim, voltando um pouquinho aqui para os quadrantes anteriores, tá, Larissa? Só voltar um pouquinho ali, por favor. O que vocês têm que entender, pessoal? Vocês têm que saber exatamente o que está acontecendo dentro da sua gestão, tanto você como corretor, como você como imobiliária. O que é a sua gestão? É o seguinte, quantos leads aquela pessoa tem? Quantos leads aquela pessoa recebe? Tá? Dentro desses leads que ela recebe, qual que é o índice de aproveitamento dele? Você tem que mensurar uma porcentagem de aproveitamento para que você tenha pelo menos uma meta, para que você corra. Mas assim, tem que ser uma meta factível, uma meta que possa ser alcançada, tá? E uma meta relevante também. Não adianta você colocar uma meta extremamente baixa e uma meta que simplesmente não vai surtir nenhum efeito no seu resultado. Eu vou compartilhar mais ou menos as nossas métricas aqui do que a gente trabalha. Dos números de leads versus visitas realizadas, a gente trabalha com pelo menos 20%, tá? Esse é o mínimo aceitado, 20% de número de leads versus visitas. Ou seja, a cada 5 leads que eu entregar para um corretor, ele tem que fazer uma visita pelo menos. Nesses 4 leads, já vão estar computados o Lula, outros corretores que entraram para tirar informações ou fazer parceria, alguma coisa do tipo, proprietários que não estão mais vendendo ou algo do tipo, e outras coisas. Mas, assim, a gente tem que entender que a cada 5 clientes, pelo menos um cliente tem que ser quente. Então, a gente já coloca, pelo menos, a porcentagem de 20% para que ele seja realmente efetivo, tá, pessoal? Em cima disso, o que vocês têm que fazer? Identificar, primeiro ponto, se a sua equipe está conseguindo e se você, corretor, está conseguindo fazer isso. Não estou conseguindo fazer isso, não está sendo possível fazer essa dinâmica de porcentagem de aproveitamento. O que pode ser? Pode ser vários fatores. Primeiro, demora no atendimento do lead,
tá? Infelizmente, algumas empresas trabalham com corretores externos que vão ter uma resposta depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quanto for maior o tempo de resposta no atendimento do lead, mais difícil vai ser a sua conversão, tá, pessoal? Outra coisa, o discurso que está sendo utilizado nesse agendamento. Muitas vezes o corretor ele quer agendar, ele quer fazer a venda por telefone, pessoal. Você tem que entender que quando você se trata de lead, a sua função unicamente, exclusivamente, é você transformar o cliente de virtual em presencial, tá? Esse é o foco que você tem que ter nessa primeira etapa do seu funil de vendas. Você não tem que alimentá-los com muitas informações, porque o nosso trabalho não é... Eu falo muito para a minha equipe que a gente não vende imóvel, quem vende é o proprietário, a gente vende informações. Então, se a gente começa a passar todas as informações, tudo que tem referente àquele imóvel, o quanto se torna útil o seu atendimento ainda naquele momento, tá? Então, isso você tem que saber dosar também. É claro que você não tem que não passar simplesmente nada, mas você tem que ter um equilíbrio em cima dessas informações. Mas que o seu atendimento seja unicamente, exclusivamente na questão da conversão em visita, tá, pessoal? Converta e pense assim, simplesmente, eu terminei a ligação, eu tenho uma visita agendada ou não? Tá? Se eu não tive, vamos rever como foi minha ligação para eu poder fazer uma curva de aprendizado com isso que aconteceu, tá bom? Então, esses são os primeiros pontos que você tem que analisar do que você está fazendo ali quando você recebe esse lead. Se você não está sendo um propagandista de um determinado empreendimento ou um imóvel, ou se você está realmente sendo um corretor que você está convertendo em visitas. E dentro do seu funil de vendas, quanto mais visitas você agendar, mais chances você vai ter de performar, vender e tudo mais, tá bom, pessoal? O segundo ponto é o agendamento, que muitas vezes a pessoa... Isso aqui é um pouquinho mais raro, tá, pessoal? Mas acontece, nós já pegamos alguns casos aqui dentro da empresa, de agendamento. Eu tenho muito agendamento, mas não consigo efetivar a visita, tá? Muitas vezes você está fazendo talvez uma coisa muito forçada, ou você não cria um vínculo, um compromisso com aquele cliente no dia do agendamento. Você não confirmar o agendamento antes, você já falar que está naquele produto esperando ele ou algo do tipo, e o cliente acaba esquecendo de você. Tá? Infelizmente, tem muitos clientes que acabam esquecendo do corretor ali no momento do agendamento. Então, para vocês acompanharem isso, tá, pessoal? Vocês criarem uma rotina de compromisso com os clientes que vocês agendaram. Não tenham aqueles dedos para que vocês não sejam inconvenientes com o cliente. Lembre-se, vocês são os profissionais de venda. Esse cliente procurou vocês, esse cliente tirou vocês de uma roleta de atendimento, esse cliente, ele procurou o seu atendimento, então daqui para frente você tem que conduzir esse atendimento, tá, pessoal? Então, eu falo muito isso, que muitas vezes a gente não quer ser chato e a gente deixa as coisas muito soltas e a gente perde negócio por isso, tá? Então, assim, passando para o próximo passo, que são as visitas realizadas. Eu tenho muitas visitas, mas não tenho vendas, tá, pessoal? Isso é um problema engraçado, que ele é meio corriqueiro aqui na empresa. Muitas vezes a equipe ela está indo muito bem, no mês seguinte já não vai tão bem e vai oscilando nisso. O que muitas vezes acontece nisso? A comissão imobiliária, ele é uma comissão alta, tá, pessoal? Vocês recebem, às vezes 15, 20, 30, 50, 100 mil numa venda, muitas vezes, dependendo do ticket do imóvel, do valor do imóvel. Só que o corretor, muitas vezes, ele não acha que tem que estar preparado para esse atendimento. Ele não se prepara de uma forma justa com ele mesmo, tá? Muitas vezes ele chega junto com o corretor, com o cliente no atendimento. Você chega junto com o cliente, você vai conhecer o imóvel junto com o cliente e você não criou valor nenhum para aquele imóvel. Então, você fica muito ali à mercê da sorte. E quando você não cria muito valor por imóvel, você começa a ter propostas assim indecentes, propostas que não fogem da realidade, não vão condiz com a realidade, tá? Aí não adianta o seu gestor tentar negociar, entrar no circuito, tentar fazer essa venda, porque assim, se chegou uma discrepância muito grande e o cliente que está interessado, está fazendo já essa proposta, ele já está colocando isso dentro da mente dele, que isso é uma verdade absoluta para ele, dificilmente uma outra pessoa que mal teve contato com ele vai conseguir converter isso em vendas, tá, pessoal? Então, assim, o que eu sugiro, o que eu falo muito para os meus gestores aqui? Quando a gente começa a ter muita visita e pouca venda, eu peço para que eles vão para campo, tá? Eles vão acompanhando o corretor nas visitas. Mas não é acompanhar o corretor para fazer a função do corretor. Eu falo para eles, é para vocês acompanharem.
Vocês deixarem eles apresentarem os imóveis e vocês identificarem quais são os erros e vocês corrigirem esses erros para que eles possam se qualificar. A partir do ponto que vocês vão para uma visita e vocês fazem pelo corretor, simplesmente não foi útil ali aquele seu momento, não foi, porque ele vai, provavelmente pode ser que ele não identifique aquele erro e ele continue a errar no que ele está cometendo, tá? Então, isso funciona na questão de você querer escalonar seu negócio, tá, pessoal? Se você tem um gestor, você tem uma equipe, você tem que identificar que é o seguinte, não adianta você querer fazer tudo por todos, porque você não é onipresente. Então, você tem que conduzir as pessoas para que elas façam o certo, tá? Que elas corrigindo e que eles melhorem dia a dia. Tá bom, pessoal? Espero...